Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui o professor Juan Fernandes com mais um vídeo de geografia. E no tema desse vídeo a gente vai falar sobre tipos de precipitação, tá galera? Bom, a gente tem precipitações ocorrendo ao longo da atmosfera, na camada da atmosfera, como resultado de condições atmosféricas. A gente já falou sobre a umidade em outro vídeo, a umidade atmosférica, e a partir disso a gente vai ter precipitações ocorrendo, tá? À medida em que essa umidade atmosférica chega ao seu ponto de saturação, tá? Dentro dessa lógica, a gente vai ter diversas precipitações ocorrendo, tá? Então vão ser o vapor d'água, né, das nuvens, ele vai adotar características próprias que vai gerar diversos tipos de precipitação. A partir disso, a gente vai ter aqui, no primeiro momento, a neve, tá? Bom, o que seria a neve enquanto precipitação? A neve, ela é basicamente cristal de gelo, tá? Então, vão ser cristais de gelo muito pequenos que vão possibilitar a formação do que a gente chama de neve. Tá? Das precipitações sólidas, ela é a precipitação mais comum, tá? Acontece no Brasil também em condições de avanço de frentes frias para a região sul do país, que nas áreas de serra vão possibilitar a precipitação de neve, tá? Mas a gente tem um ponto. Qual é o ponto de formação da neve? Como é que se forma a neve? Qual é o diferencial para a formação dessa neve? Tá? A gente tem que entender que a temperatura entre o solo e as nuvens deve estar abaixo de 0 grau. Então, elas precisam estar abaixo de 0 grau. Para quê? Para que essa neve não derreta. Perfeito? Para que ela consiga atingir, para que esses cristais de gelo consigam atingir o solo. Senão, eles vão derreter e vão se tornar gotas de chuva, se a chuva no seu estado líquido. Perfeito? A precipitação, melhor dizendo, no seu estado líquido. Tá? Bom, o granizo, como funciona o granizo? A sua formação ela é muito similar, à da neve. Só que a gente, ao invés de ter flocos de gelo, cristais de gelo menor, a gente vai ter esferas de gelo com diâmetros bem maiores, entre 5 e 55 milímetros de diâmetro. Tá? Como o granizo vai ser formado? Ele vai ser formado no interior de uma nuvem, que vai ter diversos movimentos de convecção. Então, vai ser uma nuvem com diversas atividades no seu interior, onde a gente vai ter essa circulação de vapor d'água no seu interior. E, a partir disso, a gente vai ter esse vapor d'água atingindo temperaturas elevadas. Por que temperaturas elevadas? Porque essa nuvem vai ser uma nuvem de grande espessura, a chamada nuvem cumulonimbus, tá? Como seria essa nuvem? É uma nuvem de 10 a 12 quilômetros, ela pode chegar até, na verdade tem alguns casos que ela chega até 15 quilômetros de espessura, Então é uma nuvem muito alta, e como ela é uma nuvem muito alta, ela vai possibilitar a ascensão dentro dessa convecção, tá? Ela vai possibilitar essa ascensão do vapor d'água em áreas mais elevadas da atmosfera. E aí a gente vai ter o congelamento, o congelamento desse vapor d'água. Tranquilo? E esse congelamento, por conta do seu tamanho, ele vai precipitar. Tranquilo? Ele não vai conseguir ficar em suspensão. Então, automaticamente, ele vai precipitar. Qual é a diferença, do floco de neve para o granizo, professor? Se os dois são gelo, os dois são precipitações sólidas. O floco de neve, por ser muito pequeno,
pelas condições atmosféricas e do solo ser muito pequena, ele não vai derreter, tá? Por que ele se forma? Porque se as condições atmosféricas tiverem contrárias à sua formação, dentro daquela lógica lá do abaixo do 0 grau, que eu já expliquei, esse floco vai derreter. Como o granizo ele é uma forma, né, ele é uma esfera maior do que o floco de neve, do que o cristal de gelo, a massa dele também é maior. E aí entra uma questão física. Se a massa dele é maior, automaticamente ele vai ser atraído, né, para a superfície terrestre de maneira mais rápida do que o floco de neve, tá? E aí a gente pode ter granizo, chuvas de granizo ocorrendo em diversas regiões do Brasil, por exemplo, ao contrário, né, da neve, que só ocorre em condições extremas, muito comum na região sul do Brasil, tá? Em determinadas estações do ano, em determinadas condições atmosféricas. O granizo ele já pode ocorrer, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, né, que possui médias térmicas mais elevadas, perfeito? Justamente por conta dessa sua condição, dessa propriedade. A esfera de gelo ela tem uma massa mais elevada, né, maior do que o floco de neve. Bom, o orvalho, popularmente chamado de sereno. Quem nunca escutou, né, a pessoa mais velha falando, bota um casaco, anoiteceu, está serenando, né? Quem nunca escutou uma pessoa mais velha falando? Bom, o que seria o orvalho propriamente dito? Qual a diferença do orvalho para o sereno? Né? O sereno, né, ele é um nome popular, mas a gente consegue, de maneira didática, explicar a diferença dos dois para vocês poderem entender. Tá? Bom, o orvalho é a umidade condensada, ou seja, é a umidade atmosférica que vai se condensar e vai virar, né, gotículas, tá, de água numa superfície resfriada, com temperaturas superiores a 0 grau. Então, prestem atenção. No orvalho, a temperatura tem que estar superior a 0 grau. Perfeito? Como a gente pode diferenciar o orvalho do sereno? Primeiro ponto. Aqui, a gente já está falando, é uma umidade condensada sobre as superfícies resfriadas com temperaturas superiores a 0 grau. Bom, o orvalho ele é formado a partir daquela umidade atmosférica que não precipitou, que não condensou ao longo do dia. Então, o orvalho ele vai ser a umidade atmosférica que, de maneira gradual, tá, ela vai condensar sobre superfícies. Tranquilo? E o que seria o sereno? O sereno seria basicamente essa umidade atmosférica antes de se transformar em orvalho, tá? Então essa umidade, a atmosfera, ela já é dotada de umidade naturalmente. Então o sereno é essa umidade que está começando a se resfriar, tá? Mas ela não vai se resfriar a ponto de virar chuva, tranquilo? Então ela ainda vai ser, né, um vapor de água. O orvalho vai ser essa camada mais baixa da superfície terrestre, automaticamente já mais fria, né? E aí ela vai se depositar sem congelar, né, ainda em forma de gotículas, sobre superfície de vegetação. Por isso que quando a gente acorda, né, nas estações mais frias, o carro vai estar bastante úmido, parece que choveu, mas não choveu, tranquilo? Então o orvalho é um outro tipo de precipitação. A gente vai ter a geada. E o que seria a geada? A geada é uma espécie de orvalho, mas que as temperaturas da superfície elas vão ser inferiores a 0 grau. Então a gente não vai ter, né, aquela gota de água. A gente não vai ter aquele orvalho, aquela gotícula de água. A gente vai ter, né, uma camada esbranquiçada sobre essas superfícies. Então vai ser uma fina camada de gelo, um orvalho congelado, tá? O que vai dar, né, essa característica aqui, ó, para vegetação, vai dar essa característica para prédios, tá?
para automóveis, perfeito? E aí, a respeito da geada, a gente pode interpretar que a geada, diferente do orvalho, ela tem altos graus de dano, tá? Principalmente para a vegetação. Regiões do Brasil, por exemplo, região sul do Brasil, em determinadas estações do ano, em determinados meses do ano, que vão apresentar uma queda de temperatura, podem apresentar, né, a geada cobrindo a vegetação, e isso pode provocar perda, né, na colheita, perda de cultura, tá? E aí a gente vai ter uma série de danos financeiros aos proprietários desse cultivo, aos donos, aos produtores desse cultivo, perfeito? Bom, o mais comum deles, né, a chuva, tá? Bom, é a precipitação a partir da condensação de gotículas de ar suspensas, tá? Então a gente vai ter a condensação e a precipitação dessas gotículas de ar, né, que até a sua condensação estavam em vapor, ou seja, em nuvens. Existem 3 tipos de chuvas. Não esqueçam disso, galera. Isso é muito cobrado nos concursos. Existe a chuva convectiva, existe a chuva frontal e existe a chuva orográfica. Vamos para os 3 passos para a gente entender, tá? A chuva convectiva é uma chuva, né, que comumente aqui no sudeste do Brasil é chamada de chuva de verão. A chuva convectiva, né, é a chuva que comumente acontece na região norte do Brasil. Como ela funciona? A gente vai ter, né, uma área com bastante evaporação e evapotranspiração, ou seja, a gente vai ter os corpos hídricos e a vegetação transmitindo uma grande quantidade de vapor de água para a atmosfera, tá? Então a gente vai ter um acúmulo de gases muito grande. Então essas nuvens vão se tornar, né, nuvens muito grandes, né, na sua dimensão. E aí a gente tem o exemplo lá da cumulonimbus, tá? Que vai ser um tipo de chuva característica da chuva convectiva. Então essa chuva, essa nuvem, na medida em que ela se acumula, o ponto de saturação da atmosfera, da umidade atmosférica, vai chegar, né, ao seu máximo, e aí vai ter a precipitação, aquela pancada de chuva. É uma chuva muito violenta, tá? Aquele pancadão de chuva. Aqui no sudeste chamada de chuva de verão, tá? Ela comumente acontece quando a gente começa a ter o entardecer, que a temperatura atmosférica vai reduzindo. Então, tradicionalmente, ela acontece ou pelo ponto máximo de saturação, que vai provocar precipitação, ou também no entardecer, que vai cair aquela pancada de chuva, né, pelo acúmulo e pelo resfriamento da atmosfera, tá? A segunda, a gente tem a chuva frontal, ou também chamada de chuva de frente. Comumente essa chuva frontal ela vai acontecer quando a gente tem um avanço de uma frente fria, de uma massa de ar fria, que ela vai se chocar, né, em baixas altitudes atmosféricas. Ela vai se chocar com essa massa de ar quente. E a partir disso a gente vai ter, né, essa massa de ar quente subindo, cavalgando sobre a massa de ar frio, e aí a gente vai ter uma diferença de temperatura e automaticamente a gente vai ter, né, chuvas. Essas chuvas frontais são chuvas que elas vão apresentar uma maior duração, tá? Diferente da chuva convectiva, que geralmente dá aquela pancada de chuva e aí, posteriormente a isso, não tem mais a precipitação. A chuva frontal vai apresentar aquela chuva, né, constante, de maior duração, tá? Geralmente as gotas são mais finas, perfeito? Então essa é a chuva frontal. A gente também tem a chuva, que é menos comum, pelo avanço da frente quente. Então seria chuvas de frente quente. Por que é menos comum? Porque
sobre a circulação da atmosfera, e aí assistam ao vídeo sobre circulação da atmosfera, sobre pressões atmosféricas e dinâmicas de massas de ar, comumente a massa de ar frio vai se deslocar em direção aos pontos quentes. Então, ela que vai se encontrar, né, nas áreas da superfície atmosférica com as áreas de baixa pressão. E aí, essa chuva, essa massa de ar fria, vai se deslocar em direção às massas de ar quente. Mas a gente pode ter também as massas de ar quente, que é muito menos comum acontecer, se deslocando em direção às massas de ar frio. Como que isso vai acontecer, professor? Por exemplo, quando eu tenho uma diminuição da temperatura atmosférica e essa massa de ar frio está carregada de umidade, vai precipitar. Precipitando ali, essa massa fria automaticamente vai diminuir o seu volume, abrindo espaço para a penetração da massa de ar quente, tá? Isso é muito comum, tá, galera? Então, comumente na prova de vocês vão enxergar, né, a frente fria, que é o avanço da massa de ar frio em direção à massa de ar quente, tá? E por último aqui, na chuva, a gente vai ter a chuva orográfica, tá? O que seria a chuva orográfica? Ela vai ser basicamente a chuva de relevo, também chamada de chuva de relevo. Como que vai funcionar essa chuva de relevo? Ela vai funcionar basicamente o relevo atuando como uma barreira. Então a gente vai ter a região do barlavento, tá? Não esqueçam, barlavento é a região de entrada de vento. Sotavento é a região de saída de vento. Nessa chuva aqui, né, a gente vai ter uma área mais úmida, uma formação de massas de ar mais úmidas, tá? À medida em que essa massa se desloca em direção ao relevo, o relevo vai funcionar como uma barreira, impedindo que essa massa de ar ultrapasse esse relevo. Ao funcionar como uma barreira, essa massa de ar ela vai tender a subir, a cavalgar sobre esse relevo. E aí ela vai atingir temperaturas mais baixas da atmosfera. Atingindo temperaturas mais baixas da atmosfera, né, aquele vapor de água vai condensar e vai provocar a precipitação. Então, a chuva ela vai ocorrer na região do barlavento do relevo. Em contrapartida, na região do sotavento, a gente vai ter, né, essa massa de ar chegando com bem menos umidade e apresentando, né, maiores secas. Como assim, professor? Por exemplo, o sertão nordestino, um dos fatores de formação do sertão nordestino é, né, o relevo funcionando como agente, né, que vai impedir a penetração da massa úmida oriunda do Oceano Atlântico. Perfeito, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.